Moraes pede opinião da PGR sobre apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República 2 notícias-crimes movidas pelo PT e deputados petistas para proibir Eduardo Bolsonaro de sair do Brasil em razão de articulações nos Estados Unidos. Então, o próprio Partido dos Trabalhadores entrou com uma representação, uma notícia-crime alegando, esse camarada está viajando para os Estados Unidos para conspirar contra o Brasil. E ele precisa ser parado, precisa no mínimo apreender o passaporte dele para ele parar de viajar. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, também cada um entrou ali com outra notícia-crime pelos mesmos crimes. O Guilherme Boulos também entrou com uma representação na PGR contra o Eduardo Bolsonaro, alegando crime contra a soberania, né? E assim, por quê? Porque tá claro, ele vai para os Estados Unidos conversar com políticos de extrema-direita, ligados ao Trump, ligados ao governo americano, pedindo sanções contra pessoas cujas quais ele tem interesse. Por quê? Por causa do pai dele, que está para ser julgado por essa pessoa, no caso Alexandre de Moraes. Então ele está articulando sanções contra o juiz que vai julgar o pai dele. Entendeu? Tamanho da encrenca? É sério, porque tem a ver da relação com os países e tem a ver com o nosso Código Penal também, tá? Outros crimes. Além dessa conspiração, dessa traição à pátria. Sim, porque o Eduardo Bolsonaro, ele fala que ele é patriota. Ele é mesmo. Isso aí não é mentira, não. Só que a pátria dele é outra. A pátria dele é os Estados Unidos, entendeu? Ele é esse cara que assistiu o filme de guerra a vida inteira, né? Que os americanos são heróis. Nossa, salvamos o mundo dos comunistas malvadões e ganhamos as guerras. Todos os filmes eles ganham as guerras, nunca perdem as guerras, né? E ele acreditou nesse personagem fictício que foi inventado pelos americanos. E aí ele é patriota norte-americano. Patriota dos Estados Unidos. Só que ele é deputado do Brasil e a gente paga 46 mil por mês para ele, fora um monte de benesses, né? Verba de gabinete, um montão de assessores, de Aspone, né? Você sabe que é Aspone, né? Enfim, carro, correio, publicidade para ele fazer publicidade do mandato dele, a gente banca tudo isso, combustível para ele andar para cima e para baixo, passagem aérea para ele viajar para cima e para baixo, a gente banca isso e ele vai lá articular perseguições contra um juiz que vai julgar o pai dele. Entendeu? Então eu vou te mostrar, se você não entendeu. O seguinte, Código Penal brasileiro, né? Porque assim, como eu te falei, o líder do PT, que é o Lindbergh, entrou com ação, um monte de gente entrou com ação, e aí vamos lá, crime. O crime contra a soberania nacional, que é um dos crimes dos quais ele está sendo acusado aí. Crime contra a soberania nacional. Isso aqui é a lei, vamos aumentar aqui, para ficar fácil de você ver. Olha só, atentado contra a soberania. Artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Não sei se é o caso do Eduardo Bolsonaro, mas certamente é o caso do Marcos Duval, né? Você lembra do vídeo dele? Invada o Brasil, que eu não consigo fazer sozinho. Já poderia ser enquadrado como crime de atentado à soberania, né? Se existisse conselho de ética no Congresso Nacional, no Senado, ele já estava denunciado no Conselho de Ética, já ia responder por crime contra a soberania brasileira, né? Mas não tem, deve ter uma franquia do McDonald's lá no lugar do Conselho de Ética, tanto da Câmara quanto do Senado. Enfim, não acho que seja esse o crime exatamente que está cometendo o Eduardo Bolsonaro. Qual seria o crime então? Seria outro, meu amigo. Porque é o seguinte, qual que é a alegação dele para se livrar? A alegação dele é esse artigo aqui, esse inciso aqui, Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. É isso que ele está alegando, que ele está indo lá denunciar violação de direitos humanos. Tá? Então beleza, não é crime de atentado contra a soberania nacional no caso de Eduardo, certo? Mas vamos continuar na mesma lei, que é a Lei de Defesa da Democracia, inclusive é uma lei que foi assinada pelo pai dele, o Jair Bolsonaro. Artigo 359-L, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de 4 a 8 anos de prisão. Vamos lá então, né? O que é intimidar o juiz que vai julgar o seu pai e que pode colocar seu pai na cadeia? Se não, tentar impedir ou restringir o exercício de um dos poderes constitucionais, no caso, o poder judiciário. Né? Ele está tentando impedir o juiz de condenar o pai dele. À força, com grave ameaça. A ameaça de ter sanções contra ele lá nos Estados Unidos. Sanções essas que estão sendo articuladas pelo Dudu Bananinha. Então,
Um dos crimes, né, da galera do golpe, o Eduardo Bolsonaro, que é o único filho do Jair Bolsonaro que não tinha processo relacionado a esse tipo de sacanagem ainda, pode entrar justamente sendo denunciado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar impedir uma das instituições, tentar impedir o funcionamento da Câmara ou do Senado, tentar impedir o funcionamento do governo federal, tentar impedir o funcionamento da justiça, é abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso seja inclusive prisão preventiva. E não é o único crime não, tá? Ele também está sendo acusado de coação no curso do processo e de obstrução das investigações. E aí, vamos lá, artigo 2º do Código Penal, promover, constituir, isso é da lei, é a redação dada pela Lei das Organizações Criminosas. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa uma organização criminosa. Então assim, o pai dele é acusado de liderar uma organização criminosa armada, que estava tentando dar um golpe de Estado. Então o pai dele é um gangster, é isso que diz a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Um mafioso que estava tentando dar um golpe liderando uma quadrilha de assassinos e de golpistas. É isso que está na denúncia do Procurador-Geral da República. Eduardo Bolsonaro participou disso, a não ser que a gente sabe lá que ele ficou incitando, falando na orelha, buzinando na orelha do pai, né? Porque o Mauro Cid contou na delação, mas a gente não tem informação de uma ação direta do Eduardo Bolsonaro na arquitetura do golpe. Por isso que ele não foi indiciado. Ok, só que nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva uma organização criminosa. Então, uma pessoa que tenta coagir o juiz de um processo de uma organização criminosa, ele entra como se ele fizesse parte da organização criminosa. Então, o Eduardo Bolsonaro também pode ser denunciado por participação, por favorecimento à organização criminosa. Inciso 1º do artigo 2º do Código Penal brasileiro. Pode sim ser preso pelo que ele está fazendo, porque ele está indo para lá articular sanções contra o juiz que vai julgar. E também tem coação no curso do processo. Vamos aumentar aqui, para você continuar a ver, conseguir ver. Artigo 344 do Código Penal brasileiro. Vamos aumentar mais. Usar de violência ou grave ameaça, que é o caso, grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, de si próprio, ou alheio, no caso do pai dele, né? Contra a autoridade, que é o juiz, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Ou seja, coagir o juiz, ameaçar o juiz, é crime, artigo 344 do Código Penal brasileiro. E aí nesse caso você viu, né? O Eduardo Bananinha, ele também ficou ameaçando o delegado da investigação, mostrando a fotografia dele, xingando o cara, né? Você se lembra dessa história, já falei sobre isso aqui. O policial também é um outro crime de coação no curso de processo. Então entra 2 vezes a tipificação de coação no curso de processo. Isso é coisa de bandido. E você acha que ele está respondendo no Conselho de Ética da Câmara? A nada. A Câmara só assiste Eduardo Bolsonaro conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. A Câmara também tem uma franquia, sei lá, da Cacau Show no lugar do Conselho de Ética, né? A galera vai lá tomar um café com chocolate, um cappuccino, mas investigar bandido, gangster que ocupa lugar na Câmara dos Deputados, não existe, né? Não existe. Então, assim, com isso o Eduardo Bolsonaro vai fazendo o que quer, né? Ele, inclusive, publicou um vídeo que eu queria te mostrar. O vídeo que ele publicou justamente falando sobre esses pedidos de reter o passaporte dele, de impedir ele de continuar viajando para os Estados Unidos. Todo se fingindo de indignado, né? De defensor dos direitos humanos. É piada, né? Mas, enfim, vamos ver o que Eduardo Bolsonaro fala, porque a gente tem que comentar isso também. Vamos lá. Eu acabo de ser vítima de uma ação conjunta dentro da Câmara dos Deputados e na PGR. Repare que ele legenda em inglês e que ele traduz as páginas das notícias brasileiras para o inglês para colocar no vídeo dele. Ele fala em português porque ele é brasileiro, fala português, fala mal pra caramba inglês. Mas fora isso, tudo é um recado nesse vídeo aí, não para os brasileiros, ele está se lixando para os brasileiros. Esse recado aí é para os americanos. Tá? Para a turma do Trump, do Elon Musk e companhia limitada. Porque tem lá legendinha em inglês e não tem uma notícia em português. Né? O brasileiro não precisa ler o que ele está mostrando na tela, não. Quem precisa ler são os gringos.